Eu sou Alexandre Faisal, médico ginecologista e obstetra. Eu sou Rubens Borges, psicanalista. E eu gostaria de conversar com você, Alexandre, sobre a questão do parto programado, sobre a cesariana programada, né? Que é uma manifestação muito contemporânea. Na clínica isso aparece bastante, as mulheres se questionando a respeito disso, né? E a gente sabe que no Brasil o número de partos programados é muito grande, né? Qual é a tua experiência? Esse é um tema interessantíssimo, moderno, atual e muito controverso, né, Rubens? Primeiro vamos dar uma contextualizada no problema. A cesariana sem indicação médica ou cesariana a pedido é um tema que não é só do Brasil, é um tema de fora, mas eu acho que no Brasil está adquirindo características impressionantes. Porque hoje, para te dar um dado, alguns serviços particulares de maternidade têm até 90% de cesariana, raríssimos partos normais, de modo que não dá para explicar tanta indicação de cesariana num serviço privado. Alguns serviços públicos têm 30%, 40% de cesariana, mas você consegue entender motivos médicos para a realização dessas cesáreas. Mas na situação do ambiente privado, a gente tem que imaginar que isso está acontecendo. Então essa é o primeiro dado muito importante. A questão que preocupa é que, sim, vamos tentar limitar a questão médica, que é qual é o impacto de uma cesariana programada. Isso tem uma questão médica que eu acho que vale a pena discutir. Mas tem um outro aspecto que eu também queria começar escutando sua opinião, que é a questão da dimensão psicológica de médicos e pacientes estarem, de algum modo, enviesando a natureza do parto normal, quer dizer, interferindo no curso do parto normal, com razões nem sempre muito claras, de interesses do médico e da paciente, e mudando aí o curso, a evolução natural da obstetrícia. Então eu queria começar falando disso. Eu acho que a gente poderia começar pensando, né, que gestação não é doença, né? Quer dizer, a gestação, a gravidez é um processo natural da vida da mulher. E é claro, né, felizmente existem recursos médicos para acompanhar, para que essa gestação aconteça de uma forma satisfatória, mas a gente observa também que essas vantagens que a medicina traz acaba tendo como uma decorrência uma espécie de medicalização da gestação, né? Quer dizer, por melhor que ela se passe, geralmente na maior parte das vezes, felizmente, a gestação se passa bem, a mulher acaba delegando ao médico muitas decisões que na verdade são decisões de fórum íntimo. Mas também não te ocorre que muitas mulheres podem se sentir muito ansiosas e preocupadas com o desfecho do parto? O parto incorre em uma certa imprevisibilidade, algo que não se pode controlar em alguns momentos, né? Será que isso também não contribui a essa ansiedade final da gestação para essas demandas por cesariana? Claro que sim, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no que eu estou sugerindo, né? Que essa delegação para o médico, né, de algumas decisões que são de fórum íntimo, como eu disse, que na verdade dizem respeito à mãe, à futura mãe e ao pai da criança, né, na verdade contribuem para essa insegurança, vamos dizer assim, da mulher de lidar, é claro, com as surpresas que acontecem em qualquer processo da vida, inclusive no parto, né? Quer dizer, as mulheres justamente delegam para o médico, pela competência que ele tem, pela expertise que ele tem, a capacidade de lidar com uma situação que talvez ela mesma pudesse lidar numa situação de um parto normal, né, não cirúrgico. Mas aí caberia ao médico, talvez, ter uma função um pouco diferente de tranquilizar a mulher nesse sentido, né, de acolher as dúvidas, as suas angústias, porque senão eu tenho a impressão que, se a somada ansiedade da mulher o interesse do médico, eu acho que aí vai ser muito difícil reverter essa tendência para o parto programado. Mas a questão que eu quero também pontuar é, será que a mulher também não tem esse direito de demandar esse procedimento, já que a gente obviamente não sabe como é que resulta o parto, qual é o desfecho final de um parto? Então, também por outro lado, acho que a gente tem que pensar isso mais atualmente, né? Coisa que até então não será aceito. Eu acho que sim, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar de que maneira, né, existem questões práticas que estão envolvidas tanto para a mulher como para o próprio médico. Quer dizer, você poder saber exatamente a hora em que o dia e a hora em que vai acontecer um parto permite uma certa organização da vida e justamente, né, eu acho que nesse sentido
o parto, né, e esse momento final da gravidez, de alguma maneira, ele fica subtraído de uma certa experiência, que é a questão da expectativa, que é a questão da fantasia, que é a questão daquilo que vai acontecer. E eu acho que isso tem um papel importante, né, no momento do parto, no momento da recepção daquela criança. E que não necessariamente é um momento ruim, né? Porque embora seja um momento cercado de ansiedade, expectativa, o trabalho de parto, o início do trabalho de parto, o parto normal pode ser uma experiência muito agradável, isenta de dor, enfim, a experiência pode ser muito rica, né? Então, às vezes, evitar isso também pode ser muito ruim. Não sei se você concorda comigo, né? Eu acho que tem uma questão de que, tanto para o médico como para a mulher, e para a mulher muitas vezes principalmente, é difícil esperar, né? E o parto programado, justamente, ele reduz essa ansiedade e tudo aquilo que está contido nessa espera, né? Nesse nosso bate-papo aqui, Rubens, a gente deixou de fora questões éticas e questões médicas, né? Nos centramos nas questões psicológicas, mas eu acho que esse é um assunto que a gente pode voltar no futuro próximo. Até o próximo programa.